Então, a gente já viu lá, né, o fundo de renda fixa, que pode ser considerado longo prazo. Agora, a gente vai ver aqui uma dos subgrupos. Então, a gente vai ter o fundo de renda fixa curto prazo, que é caracterizado um fundo de renda fixa de curto prazo. Vamos lá. Então, ó, os fundos de renda fixa com o sufixo, né, o que vem depois. Curto prazo, dentre os fundos classificados pela CVM, passa a marca-texto, possuem um menor risco de crédito e um menor risco de mercado. Risco de crédito, risco de não pagamento, risco de mercado, risco de volatilidade, tá? Isto porque os vencimentos dos títulos que compõem a sua carteira precisa respeitar, passa a marca-texto. Respeitar o prazo, então vamos lá, precisam respeitar o prazo máximo a decorrer de 375 dias e o prazo médio da carteira inferior a 60 dias. Vou explicar. Além de serem compostos exclusivamente por títulos públicos federais ou privados classificados com baixo risco de crédito. Então vamos lá, os títulos públicos federais, se a gente não viu ainda, a gente vai ver, seria uma LFT, seria uma LTN, seria uma NTNB, seja ela principal ou não, ou uma NTNF, tá? Então, isso são títulos públicos federais. Ou então pode ser com títulos privados com baixo risco de crédito. O que é título privado com baixo risco de crédito? Um CDB. Um CDB, por exemplo, não é um título público, é um título privado, uma instituição privada que emite. Mas seria, por exemplo, um CDB aí que acompanha o DI. Mas o que é baixo risco de crédito? De instituições renomadas, como um CDB do Itaú, um CDB lá do Bradescão, um CDB do Santander, tá? Seria com baixo risco de crédito. Que é isso, Wallace, baixo risco de crédito? O gestor não vê essas instituições falindo. Consequentemente, ele consegue visualizar que ele não vai tomar um risco de crédito, ele não vai perder esse dinheiro. Então, ele pode colocar na sua carteira tanto títulos públicos como títulos privados com baixo risco de crédito, né? Não consegue visualizar a instituição falindo. Agora, pensa o seguinte, ó. Vamos pegar esse prazo aqui, o prazo máximo e o prazo médio, porque isso é muito importante. Então, na mesma característica, você tem lá o patrimônio líquido do fundo. O patrimônio líquido do fundo tem lá o valor lá de 10 milhões, tá? E aí, vamos imaginar a mesma característica. O fundo tem lá CDB, o fundo tem LCI e o fundo tem, pode ser aqui também uma LCI, tá, pessoal? Sem problema, desde que seja aqui com baixo risco de crédito. E tem lá uma LFT, que é um título público federal. Então, ó, tá na característica, possui lá um título privado, vamos imaginar que o CDB e a LCI é do Santander, e tem lá uma LFT é um título público federal. Beleza, show de bola, tranquilo. O que acontece? Agora imagine o seguinte, esse CDB vai ter um prazo. O prazo de vencimento desse CDB é de 200 dias. Beleza. Vai ter uma LCI. O vencimento dessa LCI é com 30 dias. E vai ter aqui a LFT. E a LFT vai ter um prazo, vamos fazer aqui primeiro errado para vocês entenderem. Um prazo de mais 30 dias. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ver o seguinte, ó. Para ser fundo de curto prazo, precisa respeitar o prazo máximo de 375. Então, prazo máximo, nenhum deles podem ter vencimento acima de 375. Então, tá, beleza, ó, um tem 200, outro tem 30, outro tem 30. Todos com prazo abaixo de 360, abaixo de 375, ok? E o prazo médio? O prazo médio agora eu vou fazer o seguinte, ó. 200 mais 30 vai dar 260. Eu pego 260 e divido por 3. Vai dar aqui 120, vai dar 260 dividido por 3. Ai, deixa eu fazer a conta aqui, epa. Vamos lá, então vai dar aqui um prazo médio de 260 dividido por 3, 86 dias. Então, ó, o prazo médio foi maior do que 60, então não pode ser considerado um fundo de curto prazo. Meu Deus, Wallace, e agora? O que acontece? O gestor vai ter que assumir posições para diminuir esse prazo médio. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode, por exemplo, aqui, ao invés de ter esse CDB de 200 dias, vamos pagar aqui, ele tem um CDB aqui de 30 dias, idênticos. Então, ele não vai comprar um CDB lá de 200, vai comprar um CDB de 30. Agora, a gente tem um prazo aqui, 30 mais 30 mais 30. A gente tem um prazo de 90 dias. Quando eu peguei esse 90 dias, dividir por 3, vai dar 30 dias o prazo médio.
Então, ó, perceba que agora respeitam. Precisam respeitar o prazo máximo, que é de 375. Ó, todos têm 30, então todos estão abaixo de 375. E o prazo médio da carteira, quando a gente soma, é inferior ao quê? A 60. O prazo médio aqui deu quantos? Deu 30. Então, beleza, atente às expectativas, tá? Então, é importante. Como que o fundo é considerado de longo prazo? Que a gente viu na aula anterior. Para ser longo prazo, o prazo médio tem que ser o prazo médio superior a 365. Prazo médio. E para ser fundo de curto prazo, aí a gente tem o prazo máximo, tá? E presta atenção. O prazo máximo não pode ser maior do que 375. Ou seja, eu não posso ter um título que vence com 400 dias. Não posso, porque o prazo máximo é 375. E quando eu faço o prazo médio, tem que ser inferior a 60 dias. Beleza? Foi aqui o exemplo que eu dei para vocês. Principais regras para ser um fundo de curto prazo. Vamos lá. Devem aplicar 100% dos recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou privados com baixo risco de crédito. Então vai pegar aqui o patrimônio todo, aqui, ó, patrimônio de 10 milhões, vai ter que ser 100% em títulos públicos federais ou privados com baixo risco de crédito. Beleza? Passa a marcar texto, cai na prova. Títulos com prazo máximo de, passa a marcar texto aqui, prazo máximo de 375 dias e prazo médio da carteira inferior a 60 dias. Então, quando a gente somar lá todos os fundos que estão lá dentro, né, o prazo médio tem que ser inferior a 60 dias. Continuando. Não é, vamos marcar aqui, permitida a utilização de derivativos, passa a marcar texto, somente para proteção da carteira, RED. Ou seja, anota aí, não pode usar para alavancagem. Anota essa informação. Não pode usar derivativos para alavancagem. Anota isso. Não pode usar derivativos para alavancagem. Por quê? Derivativos é algo que é cobrado a partir da CPA 20. A gente vê que a gente pode usar derivativo para hedge, ou seja, para proteger. Em caso, por exemplo, da taxa começar a cair, você está protegido. Ou pode usar para alavancagem. O que é para alavancagem? Para ganhar mais do que se espera. Então, quando é fundo de curto prazo, somente pode usar derivativos para hedge. Isso pode cair até na CPA 10, tá? Por quê? Você não vê a essência dos derivativos, mas você vê o que pode ou não fazer. Então, só pode usar para hedge e não pode usar para alavancagem. Beleza? Então, isso é importante. Anota aí que é importante. Passa o marca-texto aí também, tá? E não pode cobrar taxa de performance, exceto quando o fundo for destinado a investidor qualificado. Então, ó, o fundo é um fundo de curto prazo para investidor normal. Pode cobrar taxa de performance? Não. É um fundo de curto prazo para investidor qualificado. Aí pode cobrar taxa de performance, tá? A gente vai ver essas informações nos próximos 3 slides para frente, tá? Então, não pode cobrar taxa de performance, mas se for para investidor qualificado, lembra lá, investidor qualificado, acima de 1 milhão e atesta por escrito, tá? Atesta lá por escrito. E aí pode cobrar taxa de performance, beleza? Uma informação que cai muito na prova, tá? Isso é muito importante. Anota isso aí, ó. Para Receita Federal, tá? O prazo médio, isso é para Receita Federal, o prazo médio do fundo de curto prazo, de um fundo de curto prazo, é até 365. E isso costuma dar uma confundida, por quê? A gente fala o seguinte, ó, passa a marcar texto e anota que isso é importante, isso vai cair na sua prova, tá? Para a Receita Federal, o prazo médio de um fundo de curto prazo é até 365 dias. Então, ó, para a Receita, isso aqui não tem nada a ver com a legislação, com a Anbima, isso aqui é para a Receita Federal. Por quê? Lembra que o fundo de longo prazo ele tem que ser superior a 365? Então, o fundo de longo prazo ele tem prazo superior. Para a Receita Federal, um fundo que é de curto prazo, ele tem até 365. Por quê? Porque quando ultrapassa isso, obrigatoriamente já é longo prazo, tá? Então, costuma cair isso. Então, para a Receita Federal tem esse tempo. E agora, para conceito de legislação, para conceito de estrutura, tem que ter até 375, né? Ou seja, o título tem que ter até 375 dias e tem que ter prazo médio de 60 dias. Wallace, eu preciso calcular prazo médio? Não, nem no CES você precisa calcular. Você precisa saber qual é o prazo máximo que pode ter e qual que é o prazo médio para ser considerado fundo de curto prazo. Beleza?
Vamos lá então, e eu espero você na próxima.